Opa, e aí, tranquilo? Hoje eu tô aqui num diagrama, né, que eu montei para me coordenar, né, para criar tabelas aí, né, de endereço, né, entidades de endereço. Inicialmente eu escolhi 9 entidades, né, mas aí por conta que a gente não pode cadastrar nem residência e nem logradouro, né, ficaram 7, né, e eu vou explicar a relação entre essas 7, que são essas que estão em azul, né. Bom, o primeiro, a primeira entidade do endereço, né, a gente vai ter lá o continente, né, para cadastrar continente. Acima de continente não existe ninguém. Então, continente é uma tabela que não se relaciona com nenhuma outra, né? Aí no continente a gente vai ter o ID, né? Vai ter o nome do continente, a sigla e o código 1, né? Que é um código aí usado pela ONU, né, para reconhecer os continentes, identificar os continentes, né? Logo após, a gente tem a entidade país, né, que pertence ao continente, né? Então, país, existem vários países em um continente, mas cada país está apenas em um continente, né? E aí o nosso país, ele tem o ID, né, o ID do país, tem uma chave estrangeira, né, com o ID do continente se relacionando com a tabela que está acima dela, né, que no caso é o continente. E aí o país tem nome, nome oficial, sigla ISO 2, sigla ISO 3 e código do telefone, beleza? E depois de país aí a gente tem a entidade região, né, que vai ser para a gente cadastrar as regiões Nordeste, Sudeste, enfim. E o país, né, muitos países, né, têm várias regiões. Existem países que não têm regiões, né, não consideram usar regiões, né, mas no caso do Brasil, por exemplo, a gente usa regiões aí, né. E nas regiões a gente vai ter o ID da região, né, vai ter o ID do país sendo uma chave estrangeira, né, e se relacionando com a chave com a tabela pai dela, né, que é o país, né, então vai ter o ID do país, vai ter o nome e vai ter a sigla, né? Logo após a tabela região, né, temos as tabelas aí de estado, né? A tabela para cadastrar estados, né? Lembrando que a gente está pensando de forma global, tá? Para no futuro a gente adaptar o banco melhor, né, globalmente. E aí, beleza. A nossa entidade estado, né, ela vai ter o ID do estado, né? Vai ter o ID do país, então ela se relaciona com o país também, e vai ter o ID da região se relacionando com a região também, tá? E essa tabela estado, ela não precisa obrigatoriamente, né, se relacionar com a região, pois, como eu disse anteriormente, tem países que não têm região, né, não consideram a região, logo não faz sentido a gente obrigar, né, forçar o estado pertencer a uma região, né? Aí a gente tem o ID do estado, o ID do país, o ID da região, o nome do estado, né? A sigla do estado e o tipo do estado, né? Por que tipo? Porque quando a gente analisa no contexto global, né? Existem países que eles não usam o nome estado, né? Tem muitos países que usam províncias e entre outros nomes aí. Então esse campo tipo a gente vai dizer qual é o tipo, né, do estado que a gente está cadastrando ali, beleza? Depois de estado, a gente tem a tabela cidade, né? Então aí na tabela cidade a gente vai ter o ID, né, da cidade, sendo a primary key, e vai se relacionar com o ID do estado, que é a tabela pai da cidade, né? E um estado tem várias cidades, né? E uma cidade pertence somente a um estado, ok? E também temos o nome da cidade aí. Logo após cidade, né, a gente vai ter a zona, né? Essa zona aí pode ter contextos amplos, né, quando a gente pensa em zona, mas aqui no nosso caso a gente está falando da zona, né? Se é urbana, se é rural, né? Uma cidade tem várias zonas, né? Uma cidade pode ter a zona
rural, pode ter zona comercial, industrial, né, urbana, entre outras aí, né? E aí a gente vai ter o ID da zona, se relacionando com o ID da cidade, né, para poder cadastrar zonas em diversas cidades. E vai ter nome também, né, sendo comercial, industrial, etc, né? E ela se relaciona com o bairro também, né? O bairro vai ser o ID do bairro, né? Vai se relacionar com a cidade e com a zona, né? Vai ter o ID da cidade e o ID da zona, ok? E não obrigatoriamente vai precisar ter o ID da zona aqui, tá? Porque muitas vezes a gente não pode cadastrar zonas nas cidades, né? Mas as cidades obrigatoriamente têm bairro, né? Então a gente não vai forçar aqui ter o ID da zona, ok? Pode ser nulo esse campo então. E aí a gente vai ter o nome do bairro, né? E logo após isso a gente teria logradouro e tipo de residência, né? Só que eu preferi tirar eles desse contexto de entidade de endereço, né? Porque não tem como a gente cadastrar logradouros e nem tipos de residência. Tipo de residência até tem como, só que não faz sentido, pois ela não tem relacionamento, ok? E esse aí é a estrutura, né, do nosso diagrama, né, das entidades de endereço. Muito obrigado.